Olá, muito boa noite. Estamos de volta pela Central Nacional de Televisão para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha. Os meus convidados de hoje são Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas, professor Emerson Sérgio, Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Já esteve aqui, eu vou deixar de apresentar os dois, porque o Murilo já é a terceira vez que vem aqui, está virando freguês do programa. O professor é a segunda, né? Agradeço a participação de vocês aqui, muito obrigado por terem aceito o convite para retornar ao programa. Eu quero começar recapitulando o que nós falamos aqui a semana passada. Estava aqui comigo a Luciana Pombo e o Bruno Lopes, da Lopes Consultoria, Souza Lopes. Nós conversamos aqui sobre a pesquisa que havia sido divulgada para a sucessão no Paraná na semana passada, onde houve aquela diferença, redução drástica da diferença do Beto para o Osmar, no Ibope acho que de 16 para 9 e no Datafolha de 13 para 6, uma coisa assim. E na sequência, na segunda-feira, eu recebi um telefonema do Luiz Carlos Bracarense, lá de Londrina, me dizendo que havia uma possibilidade muito maior de ter segundo turno no Paraná do que na eleição presidencial. Aí eu falei, bom, me manda a tua conta, que eu quero ver o que é isso. E de fato ele me mandou o raciocínio, né, bastante verossímil, ele dizendo, olha, a diferença entre o Osmar e o Requião na última eleição foi de 10 mil votos. Isso é 0,2% dos votos. Portanto, se os outros candidatos juntos fizerem algo em torno de 1%, representa cerca de 70 mil votos. Se a diferença entre o Beto e o Osmar for 50, 40, 60, e os outros fizerem 70, dá segundo turno. Tá certo ou tá errado essa conta, Murilo? Tá certo, doutor Rocha. Eu acredito que todos os demais candidatos têm uma possibilidade de chegar até 100 mil votos. Porque eu acredito que com o crescimento da Marina Silva, principalmente na cidade de Curitiba, eu acho que o candidato do PV poderá se beneficiar um pouco com isso e aumentar a sua votação. Eu acredito que tanto para Beto Richa quanto para Osmar Dias vencer as eleições do primeiro turno, terá que fazer 100 mil votos, um a mais do que o outro. Você já ouvia, alguém já tinha te falado disso? Não, eu acho que o segundo turno no Paraná depende muito mais do crescimento de um terceiro candidato do que da dinâmica dos dois principais, né? Quer dizer, mas ainda nessas condições nós estamos falando de uma diferença muito pequena de votos, né? Hoje, pelo que as pesquisas mostram, a diferença dos dois hoje seria algo em torno de 200 a 300 mil. Né? Quer dizer, está dentro da margem de erro, nós não sabemos exatamente, mas seria algo ainda muito acima do que seria possível para gerar um segundo turno no Paraná. Então depende muito mais do crescimento de um terceiro candidato, de uma terceira candidatura, do que das diferenças entre eles. Mas quando você teve aqui a última vez, você falou que era impossível dar segundo isso turno. Que o que você me diz hoje? Exatamente. Na primeira vez que estive aqui, como as diferenças dos candidatos eram maiores, era praticamente impossível. Agora, com as pesquisas, como ela vem mostrando que a diferença entre os candidatos está diminuindo, eu ainda continuo achando difícil, porém não mais impossível ocorrer segundo turno no estado do Paraná. Bom, nós estamos ao vivo e quem quiser participar pode fazê-lo através do @Jogo do Poder PR, o Twitter. Nós vamos lendo aqui a participação de todos vocês que quiserem interferir na discussão. Bom, essa semana termina com o seguinte quadro. Semana passada teve aquela queda do Beto, e aí a gente iniciou a semana. Eu conversei com algumas pessoas da campanha do Beto, conversei com pessoas ligadas à campanha do Osmar, e com as pessoas da campanha do Beto que eu conversei, uns até muito críticos em relação ao que aconteceu, o que me disseram foi o seguinte, foi que quando a diferença chegou ali em 16% no Ibope, 13% no Datafolha, as internas do Beto estavam dando 20%, 23% de diferença. E aí o que me disseram foi que a campanha do Beto tirou o pé, né? Deu uma diminuída, reduziu o volume de campanha, a velocidade, e já pensando em se dedicar à questão do Gustavo, né? Para ver se o Gustavo conseguia chegar. E coincidiu com um momento em que a campanha do Osmar, que vinha se arrastando, ganhou musculatura, enfiou o pé no acelerador e o Osmar encheu o cano, né? Saiu com a campanha para a rua, com muito vigor, os prefeitos se mobilizaram, deu uma característica de volume para a campanha do Osmar. E aí o Osmar chegou e o Beto deu aquela caída.
E durante a semana, Beto reagiu, colocou a tropa de volta na rua e a campanha do Osmar continuou no volume que está, e aí o Datafolha deu um crescimento de 1% para o Beto e de 2% para o Osmar. O Osmar diminuiu a velocidade do crescimento e o Beto parou de cair. Essa percepção você também tem? Eu concordo muito com o que você falou, Rocha. Agora vale salientar que essa pesquisa do Datafolha, que ela mostrou os 5% de diferença entre o Beto e o Osmar, foi exatamente a primeira pesquisa... A diferença lá atrás, quando começou, era 5%. No mês de julho era 5% e agora voltou a 5%. O que eu vejo é o seguinte, Rocha, essa semana nós teremos 3 pesquisas sendo divulgadas no estado do Paraná. Vox Populi, Ibope e Datafolha. Eu acho que a partir do momento da divulgação dessas pesquisas, o tom da campanha do Paraná mudará completamente. Eu acho que essa semana ela é decisiva, porque a partir do momento, se o Beto Richa conseguir manter 5 pontos de vantagem, eu te diria que o desespero passa para a campanha do Osmar. E se essa diferença diminuir, o Osmar vier a passar ou igualar, o desespero passa para a campanha do Beto Richa. Eu acho que a divulgação dessas 3 pesquisas, ela se dará também antes da vinda do Lula ao Paraná. Então, o Lula chega na quarta-feira com a Dilma aqui. Exatamente, parece que o comício é a quarta-noite, certo? Para cá, né? Exatamente, o comício é a quarta-noite. As pesquisas ainda não mostrarão a influência da visita do presidente Lula, mas eu acho que a partir do momento da divulgação das mesmas, nós teremos um novo tom nas campanhas do Paraná. E tem um detalhe também, essa diferença de 5% que estava em julho e que aparece agora em setembro, ela se deve a um movimento da campanha do Osmar e não do Beto, né? O Beto oscilou dentro da margem de erro durante todo o período. O Osmar que tinha caído e agora voltou a subir. Ou seja, o Osmar não está tirando votos até aqui do Beto. O que o Osmar fez de agosto para setembro foi ganhar mais votos dos indecisos do que o Beto, né? Então, de cada voto que deixou de ser indeciso entre a antepenúltima e a penúltima pesquisa da Datafolha, era de cada 3 votos, 2 iam para o Osmar, mais de 2 iam para o Osmar, né? E agora manteve a mesma coisa nessa última pesquisa. Então, Osmar, esse crescimento que dá de agosto para setembro é sobre os indecisos e não tirando votos do Beto, que está estacionado. A campanha fez pouca. Agora, se aconteceu isso mesmo na campanha do Beto, é um erro básico, né? Porque ninguém ganha a eleição de véspera, né? Não dá para tirar o carro da rua antes do dia da votação. Imagina-se que as pessoas tivessem experiência para saber disso. E aí, o que ocorreu também foi uma federalização da eleição no Paraná. Pois Quer é, dizer, aí o Osmar conseguiu vincular a imagem dele à imagem do Lula, mais a imagem do Lula que a imagem da Dilma, e isso permitiu um crescimento. No mesmo momento em que no Paraná a Dilma também crescia, né? Agora, essas novas pesquisas que saem semana que vem, elas, como vocês disseram, elas não pegam ainda esse novo retorno do Lula ao Paraná e, portanto, é possível até que haja um repique da campanha do Beto. O uso da imagem do Lula nas campanhas eleitorais pelo Brasil afora todo, né? Está assim exuberante, né? Isso não há um risco de um dado momento isso não produzir o efeito necessário, desgastar, saturar? Ninguém tem controle sobre isso, né? Quer dizer, até o momento tem sido uma estratégia bem sucedida, né? Não se tem notícias de uma campanha que tenha vinculado a imagem ao Lula e isso não tenha surtido algum resultado positivo para a campanha. Agora, se vai saturar até o final, é difícil dizer, não dá para prever, né? As pesquisas são sempre retratos de determinado momento. Bom, o Lula veio para o Paraná a primeira vez, fez um comício aqui na Boca Maldita, que aliás deu uma confusão danada em relação à questão da quantidade de pessoas que tinham lá, né? Twitter ficou aqui 10 dias, o povo brigando, uns dizendo que tinha 30 mil, outros dizendo que tinha 5, né, 3 mil, um negócio absurdo. Passou aquela visita dele efetivamente não resultou em nada, né, para o Osmar. Aí depois veio a visita dele por Foz e foi até Maringá, né, e aí nesse momento ele começou a usar, não a gravação que foi feita aqui, né, me contaram que o Lula foi até o estúdio do Osmar gravar, fez uma gravação lá, pediram para ele ler um texto, ele leu o texto e foi embora, e depois o Osmar foi para Brasília, gravou outra coisa e é o que foi para o ar, né? Você acha que esse uso do Lula é o que está produzindo esse crescimento do Osmar? Ou era uma coisa que o Osmar já tinha dele mesmo e que vinha
Eu acho que o grande momento que o Osmar voltou a crescer foi a partir do momento do comício de Foz. Foram as palavras do presidente Lula. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o que mais vale, Rocha, não é o comício, a presença, é o quanto número de pessoas que vão estar no comício, mas sim as imagens que serão geradas. Você capta para usar na televisão. Os comerciais, os programas que vão para a televisão. Isso eu acho que é o mais importante. Agora, não tenho dúvida que o fato do crescimento do Osmar está extremamente vinculado à imagem do presidente Lula pela sua popularidade. A popularidade do presidente Lula no Paraná é muito alta. Né? Em especial no interior, né? Sim. E é no interior onde o Osmar está ganhando do Beto Richa. Enquanto ele perde bastante em Curitiba, no interior ele abre, acho que uns 10 pontos. Porque, na verdade, assim, as pesquisas, o que elas mostraram, o que variou desse Datafolha para o outro Datafolha? Na verdade, se eu não me engano, o Osmar cresceu 2, 3 pontos no interior e voltou a cair um pouco em Curitiba. A diferença aumentou do Beto em relação ao último Datafolha. Agora, eu não tenho dúvida que a eleição ela vai ser definida em Curitiba e região metropolitana. Eu acho que se o Osmar conseguir crescer mais um pouco em Curitiba e região metropolitana, aí é que vai ser a eleição do Osmar. O Beto tem que tentar se segurar em Curitiba e região metropolitana, porque no interior, principalmente nas cidades menores, há muito a disputa entre o prefeito e a oposição, certo? Por exemplo, se você é prefeito e o Rocha é oposição na sua cidade, um está com um, outro está com outro. Já em Curitiba, a gente acredita que é uma onda. Hoje os políticos não têm mais um controle sobre a cidade. Então nós temos que ver qual vai ser a última onda na cidade de Curitiba. Se vai ser uma onda pró-Osmar ou uma onda pró-Beto. Eu vou chamar um intervalo e eu vou voltar na sequência para a gente conversar sobre a repercussão que esse debate que está tendo na eleição presidencial pode produzir na eleição aqui no Estado. Eu vou e volto num segundo. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do @Jogo do Poder PR, pelo Twitter. Nós vamos aqui dando o registro das suas participações. Daqui a pouquinho eu volto. Hum. 23 horas e 21 minutos. Estamos nos estúdios da CNT ao vivo. Dando sequência ao bate-papo no Jogo Poder com Murilo Hidalgo e Emerson Serve. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: aqui no Paraná, na última pesquisa do Datafolha, a Dilma teve uma queda razoável em Curitiba de 8% e no Paraná todo a queda foi de 5%. Primeira pergunta: a que vocês atribuem essa queda da Dilma no Paraná? Né, acho que foi o único estado que teve com essa exuberância, né? A que vocês atribuem isso? Na verdade, eu acho que foram os últimos acontecimentos que a mídia vem trazendo. O fato das denúncias, não tenho dúvida que foi em cima disso. Mas vale salientar, Rocha, que a Dilma caiu e o Osmar subiu. Quer dizer, o eleitor não atrelou a Dilma ao Osmar. Certo? Essa é uma coisa que... Não é a Dilma, é o Lula. É o Lula, exatamente. Eu acho que é o Lula. Agora, não tenho dúvida que essa queda que o Datafolha mostrou foi em cima das denúncias vinculadas pela imprensa. E foi a maior queda em todas as capitais, né? 8 pontos percentuais e 5 no estado. Foi também o maior estado que ela teve mais 2 ou 3 estados que ela caiu 4 pontos, mas nenhum como o Paraná. Só que a gente tem que considerar que o Paraná também era o último lugar em que ela conseguiu passar o Serra. Foi o último estado em que ela conseguiu. Então, a situação da Dilma no Paraná já é uma situação frágil, né, historicamente, por natureza. Esses escândalos e essas denúncias podem ter revertido um pouco aquela ideia do voto útil, né? Porque a decisão do voto sempre ela é relacional e nunca absoluta. Então, decide-se votar no candidato A, levando em consideração as características do candidato B. E aí você olha para o candidato B e diz, bem, o A é menos pior, então eu fico com o A, mas eu posso mudar a qualquer momento. Tanto que nas pesquisas nacionais você tem algo em torno de 75%, 78% dos eleitores com expectativa de vitória na Dilma. No Paraná isso cai para menos de 60%. Né? Quer dizer, então você não tem nem todo mundo que vota na Dilma, pessoas que votam no Serra acreditam que a Dilma vai ganhar, né? Todo mundo que vota na Dilma acredita que vai ganhar. Mas no Paraná o percentual é menor, né? O que mostra uma certa fragilidade desse eleitorado da Dilma aqui no Paraná. E aí eu concordo com o Murilo, o efeito do Osmar aqui é o efeito Lula, não é o efeito Dilma. Tá, mas aí se você estivesse lá na campanha do Beto e tivesse esse material todo à tua disposição, o que você faria?
do Beto, mas aí o Beto vai tentar vincular o Osmar à Dilma. E nós já vimos o que aconteceu, por exemplo, com o Serra. O Serra não cresceu com as denúncias, né? A Dilma caiu um pouco, o Serra não cresceu. A campanha negativa no Brasil, historicamente, tende a não ajudar quem denuncia. Só ajuda o Requião, né? O Requião é o campeão de fazer isso. Mas aí bom, enfim, verdade. Agora, Rocha, vale salientar que no Paraná o que a gente tem observado muito é o crescimento da Marina. Eu acho que a Marina foi a grande beneficiária dessa queda da Dilma. E nisso que eu acredito que o candidato do PV no estado possa crescer 1 ou 2 pontos e acabe até, talvez, provocando um segundo turno. Agora, a ministra caiu na quinta-feira, né? Se não me falha a memória. A pesquisa foi divulgada foi na quinta. A pesquisa exatamente. fechou e a ministra saiu. Então a pesquisa não registrou. Não. O campo da pesquisa é até dia 14 e a minha ministra caiu 15 ou 16. Na verdade, essas próximas pesquisas que vão vir essa semana que vão pegar a nível de Paraná, porque a nível de Brasil, como as pesquisas publicadas, afetou muito pouco, né? Aquela pesquisa diária da Vox Populi mostra que foi uma oscilação, ou seja, é oscilação dentro da margem de erro e não mudança. Bom, nós estamos aí então, pelo que vocês estão me dizendo, provavelmente tendo uma campanha que nós vamos chegar ali, até pus no Twitter, por uma cabeça, né, no finalzinho. Eu acho que a eleição, ela será muito equilibrada. É muito difícil nesse momento prever, ao meu ver, se ela vai ser decidida assim na cabeça, mas ela será muito equilibrada até o final. Eu acho que nós vamos chegar, pelo que a gente tem visto, vamos chegar dentro da margem de erro. Não tenho dúvida que nós vamos chegar lá na frente, decidindo na margem de erro. Agora, dizer se vai ser na cabeça como a passada, em questão de 10 mil votos, essa eu acho muito difícil prever isso. Mas agora, dentro da margem de erro, com certeza. Você concorda que a tendência é que os nervos comecem a ficar mais à flor da pele? Por exemplo, essa semana nós tivemos aqui na CNT, uma gravação de um programa com o Serra lá em São Paulo, e o Serra surtou. No final do primeiro bloco, deu um ataque no Serra, ele levantou, quis ir embora, tiveram que convencê-lo a ficar para terminar a entrevista. Um negócio absolutamente injustificável, porque a entrevista vinha bem, vinha... Não, e era uma pergunta que ele já tinha respondido várias vezes. A Márcia tinha falado a questão do sigilo, né? E ele irritado, chegou no programa já com cara de aborrecido e uma coisa sem sentido, né? Isso é o quê? Nervo à flor da pele. Eu acho que a tendência aqui também vai ser a coisa que eu acho que agora, principalmente essa semana que temos essas pesquisas e temos debate, nós vamos ter um debate entre os candidatos, eu não tenho dúvida que esse debate entre os candidatos, ele terá um tom bem agressivo. Vai esquentar a chapa. Vai esquentar a chapa. Não tenho a menor dúvida que, ainda mais que segundo as regras, eles vão poder perguntar entre eles. Aí só são os 4 principais candidatos que vão participar do debate também. Então nós devemos ter um debate bem... Vai melhorar crítico. A regra, porque está ruim, né? Esses assessores vão para essas reuniões e travam o debate de um jeito que você não consegue ter desempenho, né? E os próprios promotores dos debates também, eles têm medo de acabarem sendo usados em favor de determinada candidatura. Então eles também é bom para os meios de comunicação que isso fique muito atrelado, muito engessado, né? O que é ruim para o eleitor, né? O eleitor não consegue ver uma certa espontaneidade dos candidatos no debate, é tudo muito previsível, né? Eu estou aqui já com Espia TV, Débora Balzini, GC Almeida, o Eduardo Bertoldi, a Carla Carbstein, o Eduardo Bertoldi protestando aqui, reclamando que o Lula só sabe subir em palanque, não trabalha, só faz campanha. Aliás, é uma característica do Lula, né? Primeira vez que nós temos um candidato a presidente da República que virou cabo eleitoral, né? Os tucanos não são mais cheios de dedo com essa coisa e tal. O presidente tem que ter vontade para participar da campanha, né? Isso é inegável que o Lula tem vontade. Senão ele não consegue transferir votos. Quer dizer, a transferência de votos não é automática. Ele pode ficar no palácio... Ele, por mais que tenha 80% de aprovação de governo, se ele não sair para a rua, ele não transfere. Bom, ele ganhou a eleição. Aliás, ele participou de 5 eleições, né? Ganhou 2 e perdeu 3. Né? E havia uma expectativa antes do início da campanha de que como seria essa eleição, que seria a primeira sem a presença do Lula desde 89, desde a redemocratização. E acabou... Sem a presença dele relativamente. Não é. O cara está dentro da campanha até o Exatamente, ele também está participando dessa campanha, né? Ele está participando efetivamente da campanha e portanto, é um direito dele, já ganhou a eleição, então ele pode fazer a campanha para quem ele quiser. Sem dúvida, é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, eu acho que ele está exercendo um direito que ele tem
E muito bem, porque ele é o principal cabo eleitoral do país hoje. Em quase todos os estados do país ele tem conseguido transferir seu prestígio aos seus candidatos. Agora, ó, tem uma reclamação danada aí no Twitter, nos blogs, do pessoal da oposição, falando que o Brasil está prestes a cair na onda vermelha da América Latina, do Hugo Chávez, que a nossa democracia está ameaçada. Você acha que esse tipo de argumento sensibiliza algum eleitor no território nacional? As instituições políticas brasileiras, as instituições democráticas brasileiras já têm mais de 20 anos, elas são muito bem consolidadas, né? As instituições, elas são preservadas. Você pode perceber que passa escândalo, entra escândalo, sai escândalo, algumas figuras políticas são queimadas e desaparecem do cenário, mas as instituições são preservadas, né? Isso me parece mais um discurso de derrotados do que um discurso de realmente preocupados com a democracia. As instituições estão muito bem consolidadas, independente de quem for eleito, elas devem cumprir o seu papel. Não creio que este seja um problema para a democracia. O problema maior para a democracia é a descrença que o cidadão comum tem na democracia, né? Que tem aumentado gradativamente. Deixa eu pegar um gancho aí nessa tua fala. O episódio, agora há pouco o Mário Celso aqui no Twitter estava falando que o Twitter arrisca o Tiririca ter 900 mil votos em São Paulo. É disso que você está falando? Veja, então nós temos dois tipos de democracia. Nossa democracia é representativa. Nós queremos uma democracia representativa de bacharéis, e aí não representa a sociedade que nós temos, ou nós queremos uma democracia que represente a sociedade que nós temos. Se quisermos esta segunda, nós vamos ter que engolir tiriricas, porque a nossa sociedade, uma parcela da sociedade, se identifica com essas pessoas, né? E essa parcela também tem direito de ter o seu representante, por mais limitado que seja e por mais esdrúxulo que pareça, porque ele, de fato, esse tipo de figura do esporte, do meio artístico, não teria um conhecimento para representar na arena política. Porém, tem uma sensibilidade, porque saiu de determinados segmentos da sociedade. O nosso sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral proporcional, permite esse tipo de coisa. O sistema eleitoral proporcional permite uma heterogeneidade dos representantes. É diferente do sistema majoritário, que aí tiriricas não teriam chance mesmo. Mas quando nós optamos pelo sistema proporcional, nós permitimos que de diferentes segmentos da sociedade fossem representados, né? E também não é um fenômeno novo não, viu, Rocha? É um fenômeno que já vem há muito tempo. Não tem nenhuma novidade, não. Esse espaço desses personagens, as outras eleições já mostrou que eles existem. O próprio fato, se a gente for lembrar o tempo atrás, a quantidade de votos que o Enéas fez em cima de uma frase. Meu nome é Enéas. Certo, ele fez, eu acho que a maior votação de deputado federal da história de São Paulo. Elegeu 5 com ele. Então, eu acho que esse espaço, ele existe, certo? E nessas eleições, o Tiririca conseguiu absorver bem esse espaço para ele, que é um voto de protesto. A propaganda dele no horário eleitoral, ele dizendo, sabe o que um deputado faz? Eu também não. Voto no Tiririca, porque pior não fica. A questão é a seguinte, será que ele se reelege? Será que esse tipo de candidato se reelege? Um cara desse cai quem conhece o Congresso Nacional... É um mandato. Olha, quem conhece o Congresso Nacional, quem já foi a Brasília, conhece o Congresso, já andou lá por dentro da Câmara dos Deputados, não tem hipótese do Tiririca sobreviver 15 minutos lá. Ele cai lá e vai sumir, não tem a menor possibilidade. Mas é um direito que o eleitor tem. Depois o eleitor vai aprender e não vai reeleger. Sem dúvida. Continuamos aqui com as participações no Twitter do JP Bétega, o Eduardo Bertoldi. Está dizendo aqui o Eduardo Bertoldi que nós tivemos que engolir o Lula. Não, mas o Lula foi um bom... É que o processo eleitoral ele vai tornando as pessoas mais fundamentalistas, né? Mais insensíveis. Vini Marquezônia, qual a avaliação das pesquisas depois dos escândalos que envolvem a candidatura da Dilma? Pois é, voltando aqui a esse tema, você acha que pode haver algum registro no contexto da sucessão estadual em relação a essa... Porque, olha, eu acho que foram 10 dias de primeira página, né? Revista até semanais. A ministra cair, depois a ministra caiu, continuou de novo. Esse final de semana, Veja já volta de novo com a história do... Caraca, que grana é essa? Dinheiro lá na gaveta do sujeito, na Casa Civil. Então, as pesquisas que tiveram seus resultados publicados foram feitas antes
do desenlace de toda a crise, né? Todas as denúncias. Não sei se é exatamente uma crise, não chega a ser uma crise. Todas as denúncias. As pesquisas que serão divulgadas na semana que vem é que vão apontar esse efeito. Agora, é bom lembrar que se nós olharmos para o percentual de votos válidos da Dilma nas últimas pesquisas, esse percentual bate os 60%, né, dos votos válidos. Né? Quer dizer, mais do que o Lula fez nas suas 2 eleições, quando ele foi eleito. Quer dizer, é evidente que tem gordura aí que vai ser queimada. Ela não tem como a Dilma chegar com 60% no dia 3 de outubro. Cair. Né? Agora, se vai cair a ponto de gerar segundo turno, aí é outra coisa. Né? Eu acredito muito pouco. Né? Eu acho que essa eleição, não tanto por conta da possível queda da Dilma, mas por conta da impossibilidade do avanço e da reação da candidatura do PSDB. Né? A gente vê que fica patinando nos mesmos 20%, 25%. Eu vou ter que chamar mais um intervalo. Se você que está nos assistindo quiser participar, está aí o Twitter, @Jogo do Poder PR, você pode nos mandar sua mensagem que nós vamos registrando aqui. Eu volto daqui a pouquinho. (20h 23h36), voltamos para os estúdios da CNT para a sequência do Jogo do Poder. Nessa noite com Murilo Hidalgo e Emerson Serve. Bom, essa semana nós temos aí, estava olhando lá o Twitter do Cícero Catani, debate na RIC, 23 horas da manhã, entre o Osmar e o Beto. A Gazeta do Povo faz sabatina, do Beto na segunda e do Osmar na terça, vai ser terça e quarta, provavelmente. Aí vem Datafolha, Vox Populi, Ibope, presença na quarta-feira do Dilma e do Lula aqui. J. Agostinho já tuitou hoje para mim, dizendo que está resolvida a eleição, né? Deu o palpite dele. E daí? Essa semana vai ser bem movimentada. O que nós podemos esperar dela? Na semana que, com tudo isso, você pode ter efeitos no eleitor, quer dizer, novas informações, novas posições dos candidatos que podem ser refletidas nas pesquisas de opinião que serão publicadas na próxima semana. Eu não tenho dúvida que, felizmente ou infelizmente, o que vai dar o humor da semana é a partir da divulgação das pesquisas. Eu acho que essas pesquisas, a partir do momento que elas se tornarem públicas essas semanas, elas são definitivas, porque elas vão mostrar se a diferença diminuiu ou se manteve ou aumentou. Então isso eu acho que é decisivo para os candidatos tomarem as decisões, porque a partir do momento da divulgação das pesquisas, se eu não me engano, vai restar 3 programas eleitorais para cada um. Agora vem cá, como é que faz? Você vem conduzindo a tua campanha de um jeito, e aí, há umas 10 dias antes do pleito, você tem que fazer uma mudança. Qual é a percepção que o eleitorado tem desse tipo de comportamento? Aquilo que já foi discutido aqui. Até que ponto vale a pena bater, criticar ou não? Certo? Mas chega um ponto também que as campanhas pensam, perdido de 1, perdido por 1000. Tanto faz. Claro. Então tem que tentar uma estratégia. Eu não tenho dúvida que a partir da divulgação dessas pesquisas, as críticas vão se acelerar. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso aqui. Até porque essa última pesquisa do Datafolha, se nós pegarmos dados da pesquisa da pergunta espontânea, daquela pergunta que não há opções, nós temos mais de 30% do eleitorado paranaense indeciso. Então, quando nós falamos 45-40, nós estamos falando de 2/3 dos eleitores. Né? Então, nós temos o equivalente no voto no dia 3 de outubro, nós temos ainda 2 milhões de votos para serem definidos. Esse 45-40 é sobre 4 milhões. Né? Então, é aquilo. Hoje a diferença é mais ou menos de 200 mil entre os dois e tem 2 milhões para serem decididos. Né? Quer dizer, tudo pode acontecer. Por isso é que as estratégias têm que ser remodeladas. Esses 2 milhões que estão aí ainda não foram sensibilizados pelas atuais estratégias. Agora, a questão é, a nova estratégia ajuda ou atrapalha? A mudança vai ser para angariar votos para a sua candidatura ou para permitir que o candidato adversário tome espaço? Essa mudança aí, ela vai ter que... É uma mudança complexa, né? Porque o J. Agostinho está dizendo aqui que o erro estratégico dos assessores do Beto foi de garantir a ele que Lula não teria influência sobre o eleitorado paranaense. E isso também o Serra fez, né, lá atrás. Serra veio para a campanha dizendo que ele também era Zé e que ia dar sequência ao trabalho do Lula e tal, e agora está com a dificuldade de mudar, né? De mudar o...
Em 2009, até o começo de 2010, o Serra não acreditava que o Lula fosse transferir tantos votos para Dilma. Né? O Serra estava eleito em 2009, para ele estava eleito. De novo, né? Aquela história de ser eleito de véspera. Né? Quer dizer, e também nesta proporção era difícil prever. Né? Na atual proporção de transferência era difícil prever. Mas não dá para simplesmente desconsiderar o papel de um presidente que tem 80% de aprovação do seu governo. E outra coisa que chamou muita atenção, que antes das eleições, muitos marqueteiros, muitos especialistas na área, falavam que estava cada vez mais difícil a transferência de votos no Brasil. Uhum. Certo? Inclusive houve muitas matérias sobre isso, até que ponto ainda existia o poder da transferência de voto. Essa eleição nos mostrou que a transferência de voto ainda é muito forte no país. O que o Lula está fazendo pelos seus candidatos é a prova do que ainda é possível, o eleitor brasileiro ainda está suscetível a apoios, né? Como é muito importante o apoio de pessoas que tenham popularidade. Tá, eu acho isso, assim, essa eleição mostrou isso muito claramente. Mas depende muito de quem transfere o apoio, a vontade de quem quer transferir, né, de quem quer doar o apoio. Sim, a forma com que vem para a campanha. Porque no Paraná, por exemplo, nós temos lideranças políticas que dizem que transferem e nunca conseguem transferir. Mas tem que ter vontade, não é só dizer, tem que participar efetivamente, que é o que o Lula está fazendo. Não né, basta falar, tem que agir. Né? O segundo governo melhor avaliado da América Latina, teve uma eleição esse ano também, era o governo da Michelle Bachelet no Chile. Estava lá 70%, 80%. Exatamente como o Fernando Henrique, embora o Fernando não tivesse essa avaliação, mas ficou no palácio, assistindo. E não transferiu votos. O candidato da oposição ganhou. Quer dizer, ela entrou na última semana, quando já estava definido. Quer dizer, tem que querer transferir, não basta só ter um governo bem avaliado. Ficar no palácio não vai transferir, tem que ir para a rua e tem que participar da campanha. Agora, essa história da eleição, a chapa começar a esquentar, e mudança de estratégia, você considera que o anúncio do Beto de dizer que o Flávio Arnes vai ser o secretário de Educação já é um dado novo dessa realidade que está se desenhando aí agora? Eu acho que o fato de ter anunciado o Flávio Arnes não significa ainda a chapa esquentou. Eu acho que foi uma atitude para tentar angariar votos junto à professora. Agora, o anúncio dele foi antes ou depois daquela declaração dele a respeito dos professores? Foi depois. Foi depois, tá. É porque ele na verdade, aquilo foi muito explorado. Exatamente. Pela campanha do Osmar. E a declaração dele foi em relação a professores que ocupam cargo comissionado no governo, sim, que estão aí fazendo campanha. Mas qualquer coisa que o sujeito fala no meio do processo eleitoral já dói, né? Já é um problema. E ele tentou dar uma resposta para aquele temor que existia de uma retomada de um modelo de educação do governo Lerner, né, e do qual ele quer se afastar, do qual ele pretende se afastar. Sim. Então ele já estava dando uma certa garantia de que ele pretendia ter um modelo próprio, que não teria tantas mudanças do atual sistema. Então, o J. Agostinho está dizendo aqui que esse erro do Beto, essa declaração em relação aos professores foi fatal. Você considera isso ou não? Que isso vai resolver, decidir, o Beto vai perder muito voto? Então, de novo, quer dizer, é possível que as pesquisas não tenham pego ainda o efeito, né, porque isso foi para o horário eleitoral depois e tal. Mas, de novo, a campanha não teve efeito nas intenções de voto do Beto. O Beto tinha 45 no começo, tem 45 agora, ficou oscilando entre 43, 42, 46, 47, 45, oscilando dentro da margem de erro. É como se não tivesse acontecido campanha para o Beto Richa até agora. Ou seja, o Beto Richa é um candidato, as intenções de voto do Beto Richa, elas vêm de longo prazo. A campanha do Beto começou no final do ano passado, quando ele começou a ir para o interior. E é aí que ele continua até agora. Quer dizer, temos que esperar esses últimos 15 dias para ver se tem, de fato, alguma mudança para as intenções de voto. Nós falamos aqui do Tiririca e você falou do Enéas, né? O Murilo Almeida participa aqui também. E teve a participação aqui do Eduardo Bertoldi, lembrando que o Enéas foi um médico cardiologista, sim, não um metalúrgico, com mais estudo do que muitos candidatos. Na verdade, pensando bem, o Enéas não é assim, um grande exemplo. E aí eu quis citar o Enéas só, Rocha, como fato de marketing, entendeu? Sim. Porque ele falava, meu nome é Enéas, foi o que chamou a atenção dele. Ele mas não teve se aquele elegeu... macaco, teve algum papagaio, alguma coisa no Rio de Janeiro que elegeram lá. Sim, mas o Enéas não se elegeu em cima de que ele era um cardiologista. Exato, ele nunca disse que eu sou um médico, eu estou preparado. Ele só dizia meu nome era Enéas. Daiane Figueiredo fala aqui também o seguinte: é difícil imaginar que o povo brasileiro se veja
em Tiriricas, Mulher Pera e Romário. Então, mas esses candidatos vão fazer 0, alguma coisa de votos. Não Vão é uma fazer, coisa que você- não representa o povo brasileiro, mas representa uma parcela. Tá né? certo. Essa parcela, que é menos de 1%. Uma amostragem. Quer dizer, o Romário vai eleger 3 deputados com o percentual de voto dele. Vai ser 2, 3% do total de votos do Rio de Janeiro. Não representa a população carioca. Não representa uma parcela muito pequena. O Fernando Moura, 15, comente aí, o comício de Lula e Osmar, dia 22, será transmitido ao vivo por telões instalados nas 399 cidades do Paraná. 399? Eu acho que é uma estratégia, se for feita, uma estratégia boa por parte da campanha do Osmar. Uma estratégia inteligente. Eu tô achando esquisito, porque como é que ele vai fazer? Com todo respeito, né? Os pequenos municípios, você tem lugar aí que não tem jeito, né? Não, mas não deixa de ser uma ideia boa e uma estratégia Lógico. que se conseguir viabilizar, boa. Sem dúvida. Tecnologia para isso existe. Existe, exatamente. Mas é uma estrutura É monumental. possível até interagir, né? Já é possível até interagir. Bom, tem aqui o Rodrigo Godel. Qual candidato tem mais chance de chegar ao segundo turno, Serra ou Marina? Mudando aqui um pouco Não, para a eu acho eleição que presidencial. Eu acho que, ao meu ver, o segundo turno da eleição presidencial está muito distante, muito difícil, e se houver alguma possibilidade, com certeza é o José Serra. Legal. R. Benvenuti. O que os candidatos acham, o que os convidados acham da filiação das pessoas aos partidos políticos? Porque a mídia não fala nisso. Na verdade, essa questão que ele está colocando aqui é o problema da reforma política, né? Essas coisas todas que nós estamos vendo no Brasil todo dia, né? É fruto desse modelo que nós temos aí, de que um candidato do mesmo partido concorre com o seu companheiro de partido, né? Os candidatos a deputado federal do PSDB estão concorrendo contra si. Os do PT estão concorrendo contra si, né? Lá no PT a disputa hoje é entre o Vanhone, o Rosinha, o André Vargas, o Zeca Dirceu, o Assis do Couto. São 5 disputando o quê? 3 vagas. É porque agora eles foram para a coligação, é diferente. Agora eles não disputam mais entre eles. Sim, estão disputando dentro da coligação. Ou seja, é um modelo errado na alma, né? Quer dizer, eu não posso ir para uma eleição disputando contra meu companheiro de partido. Mas essa lei é aprovada por eles. Lógico, sem dúvida. Mas essa é a grande discussão. Né? Um problema maior do que a eleição proporcional, quer dizer, eu acho que tem desvantagem e tem vantagem, é essa história de coligação nas proporcionais. Sim. Coligação nas proporcionais só existe no Brasil. Tem que acabar, isso é Quer dizer, porque você coliga PT com PTB e os votos do PT elegem deputados do PTB. O eleitor do PT não tem nada a ver com o eleitor do PTB e vice-versa, né? Só que coligados por conta do interesse da executiva, do candidato à eleição executiva, acaba havendo distorções. As grandes distorções que nós temos no Brasil, em termos de representação, voto versus número de cadeiras no Congresso, são causadas pelas coligações nas proporcionais. Se a gente resolvesse isso, o nosso sistema estaria muito bem representado. Vou chamar de novo mais um intervalo e volto em seguida para a gente continuar o nosso bate-papo. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do Jogo do Poder PR. Volto em seguida, vamos falar um pouco da eleição do Senado também. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Às 23h49, estamos de volta nos estudos da CNT para a sequência do Jogo do Poder com Murilo Hidalgo e Emerson Serve. Senado. Qual é o número de pessoas que não sabem que tem que votar em 2 e qual você acha que será o número, considerando o histórico das eleições de senador, o número de pessoas que não vão votar em 2 senadores? Esse é um assunto interessante que você tocou, que nas eleições passadas, onde se elegeram 2 senadores, onde foi eleito o Flávio Arnes e o Osmar Dias, o Flávio Arnes se elegeu com 20% dos votos válidos, o Osmar Dias com 30% dos votos válidos. Agora, essa eleição para o Senado, ela está mais atraente, certo? Eu acho que nós vamos ter muito mais votos de segundo voto do que a eleição passada. Na eleição passada, se eu não estou enganado, mais de 50% das pessoas não votaram o segundo voto. Então, quando as pesquisas estão dizendo que ainda existem quase, segundo o Datafolha, quase 50% ainda não sabem nenhum do segundo voto, somando o primeiro com o segundo voto, eu não acredito que isso seja uma verdade.
porque isso muito vai se concretizar no dia da eleição. Nós não vamos ter 200% dos votos para o Senado. Eu acho que ainda nós temos a possibilidade de 15% a 20% de indecisos para o Senado. Aliás, o resto desses votos ficarão entre brancos e nulos. Aliás, erro em pesquisa é um negócio, sei que é de pesquisa é um negócio, na última eleição foi vigoroso o erro, né? Foi assim, todo mundo errou. Vale salientar que essas mesmas empresas de pesquisas que vão divulgar as pesquisas agora, erraram na eleição do Requião. E erraram, e não erraram pouco, né, Rocha? Erraram bastante, né? Eles davam em torno de 6% a 8% de vantagem para o Roberto Requião, enquanto a diferença foi 5%, foi 10 mil votos, né? Mas voltando ao Senado, Rocha, eu acho que essa última pesquisa publicada pelo Datafolha mostrou uma queda de 6 pontos do candidato Roberto Requião e mostrou um crescimento da candidata Gleice, certo? Se eu não me engano, do Ricardo Barros. O candidato Gustavo Frutti caiu 1 ponto também. O problema do Requião é Curitiba, né? Ele tem uma certa restrição aqui. Agora, só lembrando a eleição de 2002, que foram eleitos Osmar e Flávio Arnes, até 15 dias antes da eleição, Flávio Arnes era o 4º colocado. Pois é, a Daiane Figueiro fala aqui que o Arnes surpreendeu por causa do envolvimento do terceiro setor na campanha dele. Ou por conta das denúncias. Aí, de novo, a campanha negativa entre o segundo colocado, Tony que era Garcia e o Paulo Pimentel, e o terceiro, Tony Garcia. Os dois começaram uma disputa uma acusação contra o outro. Exatamente. Isso sobrou voto para o Flávio Arnes. É possível também o envolvimento do terceiro setor, não quero desprestigiar o terceiro setor, mas não podemos considerar a dinâmica da campanha. E principalmente salientar isso, que ele se elegeu com 20% dos votos válidos, quer dizer, o segundo voto não existiu naquela eleição para o Senado. E o primeiro já estava definido. Já estava definido que era o Osmar Dias. Eu acredito que nessa eleição nós vamos ter um número bem maior de segundo voto em relação à outra, mas não chegaremos próximo a 200%, muito difícil. Mas aqui, nesse contexto que tem hoje aí, com a Gleice e o Requião bem lá na frente, e o Ricardo e o Gustavo mais atrás, vendo aqui essa questão que a Daiane Figueiro está colocando do terceiro setor, Clóvis VC participando aqui com a gente também, você acha que isso pode produzir? Porque essa eleição do Senado, a impressão que dá é que as pessoas estão olhando para a eleição de governador, de presidente da República e... Ela não é a eleição mais importante na cabeça do eleitor. Ela não é, com certeza. Eleição presidencial, eleição de governador, para depois vir a eleição de senador, em nível de importância para o eleitor. Mas eu acredito que a partir da próxima semana, Rocha, também quando entra na fase decisiva, tá, vai se dar uma atenção maior às candidaturas ao Senado. Inclusive a própria divulgação das pesquisas de Senado, quando desvincula dela da divulgação da pesquisa de governador, ela já tem uma importância bem menor. Tá? Então eu acredito que essa semana também, Rocha, vai ser decisiva para os candidatos ao Senado. Eu acho que, principalmente se o Gustavo Frutti não mexer nessa semana, vai ficar muito difícil também para ele entrar na última semana e conseguir empolgar o eleitorado. Né? Tanto ele quanto o Ricardo Barros. Né? Embora tenha muito voto ainda a ser disputado, muito segundo voto principalmente, não dá para esperar para a última hora, né? Porque aí há uma distribuição, né, meio que equitativa. Eu tinha falado que havia um problema no sistema eleitoral brasileiro, que era o problema das coligações proporcionais, mas tem um segundo problema, que é a ideia dos suplentes de senadores, né? Quer dizer, essa coisa é coisa do século XIX. Suplente e vice. Vice. Mas o suplente é pior. Isso é coisa do século XIX. O suplente eu acho que é pior que o vice. É. Porque, na verdade, no Brasil, a figura do suplente de Senado, ele praticamente... Em pesquisa a gente não tem, mas a grande maioria desconhece quem é o suplente, e se um deles, no meio do mandato, venha se eleger a um outro cargo, essa pessoa assumirá o Senado da República. Sim, quase nós temos um terço do exatamente, Senado um terço hoje do atual Senado é composto por gente que você nunca ouviu falar. E que não foi votado. Não foi eleito. E que não foi eleito, não foi votado. Com todo respeito, os critérios que os nossos candidatos ao Senado do Brasil todo, não estou falando dos daqui, usam para preencher a vaga de suplente, pelo amor de Deus, né? Então, os caras... não dá nem para falar em público. Não são republicanos esses critérios. Tem condição. Então é um escárnio essa história isso tem que acabar mesmo. De fato, eu acho que... Agora vem cá, voltando aqui para o baixo clero. Você acha que vai ter alguma mudança significativa no nosso conjunto de parlamentares, nossa representação federal e nossa representação aqui de deputados estaduais, que possa ser assim levada em consideração? Olha, eu acho que a nível federal vai ser menor do que a nível da Assembleia Legislativa, certo? Eu acho que na Assembleia Legislativa
nós vamos ter uma renovação maior, mas essa renovação eu não sei até que ponto a gente vai poder chamá-la de renovação. Se a gente levar em conta que muitos filhos dos atuais devam se eleger, eu não sei até que ponto isso possa ser chamado de uma renovação na Assembleia. Eu acho que sai o pai... É troca de nome, não é renovação. Pô, não é eu mudança acho que de podia visão. fazer o seguinte, rolar o mandato como bem do inventário, né? O cara morre e deixa lá pros Dou a filhos cadeira, dividirem. dou a cadeira para ele, a cadeira lá, a cadeira Direito do plenário. hereditário. Então, se a gente levar em consideração essa troca na Assembleia, vai ser maior, mas se no final a gente for ver os filhos que vão se eleger, no final vai ser praticamente igual e muito Bom, baixo. vamos levar em consideração que os filhos podem ser melhores do que os pais. Olha, mas historicamente, a nossa taxa de reeleição bruta, né? Porque você, desconsiderando os que não se candidatam à reeleição, a taxa de reeleição bruta gira em torno de 50%, né? As menores ficam em torno de 40%, as maiores em torno de 60%. Eu concordo que esse ano nós devemos ter algo mais para baixo, abaixo de 50%, até porque temos vários deputados que não